E aí galera, beleza? Vocês conhecem o guaco, essa maravilhosa trepadeira nativa aqui do Brasil? Ainda não? Então fica com a gente que nesse vídeo nós vamos falar várias propriedades interessantes dessa planta e além disso vamos aproveitar para plantar essa estaquia aqui, ou esse pequeno ramo. Beleza? Bora! Galera, vocês precisam conhecer essa plantinha. Ela é uma trepadeira nativa do Brasil. Na verdade, ela dá muito mais folhas e ramos do que esse galinho que eu tenho aqui, porque a ideia era fazer uma estaquia, né, com esse ramo. Por isso que eu cortei todas as folhas para que ela não perdesse muita água pela transpiração. Mas vamos deixar uma foto aqui no cantinho de uma muda ou um pé de guaco já bem desenvolvido, com muitas folhas e bonito, para você ter uma noção aí de como que é. Na verdade, o guaco ele nem é assim tão desconhecido, né? Ou não é tão raro, digamos assim, ele não é tão incomum. É porque quem não está muito acostumado a fazer a sua hortinha em vaso, ou para quem não tem muito costume, né? Ou quem não teve muita chance de visitar uma roça, de visitar um sítio, ou de visitar alguém aí, algum colega com hortinha em vaso, essa planta não é tão incomum. Ela é incomum nos supermercados, né? É muito difícil achar, muito raro achar um supermercado com essa plantinha aqui. Em algumas feiras de rua você acha, mas em supermercado é muito difícil. Mas o que é mais interessante do guaco é que ele é muito utilizado aí como uma erva medicinal, né? Principalmente para tratamentos ou para alívio, né, de sintomas de problemas ou doenças ligados ao sistema respiratório. Então ele alivia aí, né, alguns sintomas aí, ou os quadros de tosse, de asma, bronquite, outras doenças respiratórias, né, agindo como um broncodilatador, que a gente chama, ou expectorante. Não é à toa que aqueles, sabe aqueles coisinhos de spray que você compra de tosse, de mel, agrião, muitos deles vem lá escrito que tem guaco na composição junto, né? Porque o guaco ajuda muito no alívio, né? E no tratamento desses problemas aí. Só pelas informações aí já vale um like, hein? Já vale um joinha, se inscreve no canal e compartilha que além dessas maravilhosas informações, nós ainda vamos ver como plantar ela em vaso e ter aí na sua casa, certo? Aí, quando você precisar fazer um chazinho, um xarope, é só ir lá, pegar, colher algumas folhinhas e fazer o seu tratamento. Bom, para o plantio do nosso querido guaco, o que a gente vai utilizar? Aqui eu tenho terra, ok? E como adubação, humus de minhoca, desses que você compra aí em casa de jardinagem mesmo, beleza? Você pode usar aí outros elementos também se quiser, como material de composteira, esterco de galinha curtido e assim por diante, vai do seu critério, ok? Para o plantio nós vamos usar um vaso ó, de 6 litros, beleza? Ele tem mais ou menos um palmo de altura por um palmo de boca. Eu quero plantar assim num vasinho um pouco maior para deixar ele mais tempo, para não ter que ficar replantando ou mudando ele de lugar. Além disso, eu arrumei essa estaca de bambu, antiga na verdade, eu já usei ela em outras plantas, ela dura bastante tempo, porque a gente vai usar para escorar o nosso guaco. Como ele é trepadeira, a gente vai escorar no vaso para fazer com que o guaco cresça para cima. Aqui no vídeo está horizontal, mas vai ficar de pé, claro. Uma coisa que eu esqueci de falar, como que eu fiz essa estaca ou esse ramo? Na verdade, eu ganhei, né, de uma amiga esse ramo de guaco e coloquei na água. Em alguns dias começaram já aqui a saírem raízes, ó, ok? E aí, muito rapidamente, nossa estaquia está pronta para ser plantada. Vamos agora misturar tudo isso aqui. Tudo misturado. Agora vamos encher aqui o nosso vaso.
Muito bem, vaso cheio. Agora vamos plantar a nossa mudinha de guaco. Eu vou tentar enterrar aqui, ó, em torno de 5, 6 centímetros. Beleza? Vem aqui no centro do vaso, ó, e só enfio ela aqui. Agora vamos tentar usar uma escora, uma estaca. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar o bambu aqui, a estaca, deixa eu escolher um lado, esse aqui, e enfiar no vaso, aí a uns 5 centímetros também de distância da mudinha, para evitar machucá-la. E posso empurrar até encostar lá no fundo do vaso. Assim vai deixar ele um pouquinho mais firme. Depois disso, vou usar esses fitilhos, tá vendo? Você pode usar barbante aí também, se preferir. Eu não gosto muito de arame para esse tipo de caso não, porque o arame ele acaba machucando ou marcando muito a planta. Então eu vou usar esse fitilho aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar parte do caule, o fitilho, posso amarrar de duas formas, ou direto assim, ó, com a planta, certo? E isso manteria ela rente aqui a sua escora, certo? Ou eu posso primeiro amarrar no bambu, daí eu venho aqui, dou umas 2 voltinhas. Esse jeito de amarrar é muito legal porque evita com que o fitilho fique escorregando. Então eu venho aqui, dou 2 voltinhas e primeiro dou um nó, ou um laço, né? Vou fazer um nó cego mesmo. E aí o fitilho não corre mais. Legal demais, né? Aí com essas 2 pontas eu venho aqui e dou a volta na plantinha. Posso deixar mais folgadinho, não tem problema. Evita apertar com muita força, ok? Vou amarrar de outro jeito aqui. Evita apertar com muita força para não sufocar a planta, certo? Então vem aqui, vou amarrar do outro jeito aqui. Beleza. Vem aqui e corta o excesso, para não ficar muito feio não. Muito bem. A parte de baixo aqui, a base já está amarradinha. Agora eu vou amarrar aqui um pouco mais em cima. Aqui, ó. Vem aqui e amarro aqui em cima, ó. Tá vendo? Porque senão vai ficar caindo, ó. Venho aqui e vou dar mais um lacinho aqui. Nesse aqui eu vou amarrar direto. Para fazer comparativo, vamos fazer um teste, só não pode deixar muito sufocar. Vamos ver qual vai durar mais tempo. Se tentativa e erro, né? Beleza, maravilha. Para finalizar, olha aqui, eu vou jogar a nossa tradicional cobertura de solo, certo? Essa cobertura é legal porque ela vai ajudar a proteger a microbiota do solo, as minhocas, né, as bactérias e assim proteger a nossa plantinha também. Vamos lá. No caso, eu estou usando aqui uma material de serragem, né? Aquela serragem bem grosseira que eu retiro lá da composteira, né? Do material de compostagem. Então ela não tá necessariamente crua, ela tá até com uma cor diferente, ó, tá vendo? Uma cor já mais parecida com terra, né? Olha lá. Porque ela já passou aí por um processo de ficar um pouco mais de 2 meses misturados lá no material de compostagem. Depois eu peneiro e o material grosso que fica por cima da composteira é o material que eu uso aqui. Se você não tiver esse tipo de material, você pode usar aí grama seca, né, que foi cortado, ou você varreu a calçada lá com aquelas folhas das árvores da rua. Você pode juntar as folhas secas e jogar aqui por cima também. Galinhos, beleza? Tudo isso vai ajudar bastante. Agora vamos lá regar. Galera, essa etapa agora, depois do plantio, a primeira rega, ela é muito essencial. Assim que você plantar, você já pega e rega o seu guaco aí, beleza? Como é que eu costumo fazer aqui? Venho com a mangueira, coloco o dedo assim na frente, né, ó, para fazer um leque e pode encharcar, ó. Pode regar bastante na primeira vez. Enche de água. Quando você vê que a água deu uma enchidinha, você tira, espera drenar e joga a água de novo.
pode irrigar bastante. Esse processo é importante porque faz com que a lama, né, a terra, enlameie a raiz que está se desenvolvendo. E assim não corre o risco de queimar com grandes bolsões de ar ou de oxigênio que estejam ali na terra. Beleza? Só isso. Olha aqui, a escora ficou com os 3 pontos de amarra, tá vendo? Um aqui, outro aqui e outro mais no topo aqui. E ficou bonito demais, né? E essa própria cobertura de solo aqui também deixa o vaso lindo e funcional. Muito bacana, né? Se você gostou, dá um like aí, compartilha com o vovô, com a vovó, com o netinho. Vamos plantar porque é uma atividade muito bacana e gratificante. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado a todos, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.